Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aulinha de português da semana. Vamos estudar sobre gêneros do substantivo. Nós já aprendemos sobre feminino e masculino, mas existem algumas outras formas da gente também definir feminino, masculino e também um substantivo que serve para ambos, né? Tanto para masculino quanto para feminino. Então vamos lá, vamos aprender quais são eles. Abrindo na página 24 da unidade 3, livrinho de português. Vamos acompanhar aqui a leitura. Há substantivos que se referem a ambos os sexos, ou seja, aos dois sexos, femininos e masculinos. São os substantivos chamados comuns de dois gêneros. Exemplos: balconista, jovem, dentista, cliente. Para saber a variação de gênero, nós precisamos usar, antes do substantivo, artigos, adjetivos, pronomes, numerais. Por quê? Porque o substantivo ele não vai ser modificado. Ele vai continuar igual. Balconista, não existe balconisto. Balconista tanto vai servir para um substantivo masculino quanto para um substantivo feminino. Mas o que vai definir isso para mim? Vai ser o que vem antes do substantivo. No caso aí, um artigo. O balconista, a balconista, um balconista, uma balconista. Então, o que definiu para mim se está no feminino ou no masculino é o que vem antes do substantivo, porque o substantivo ele não vai ser modificado. E a mesma coisa pode acontecer com outros substantivos que são acompanhados por adjetivos, pronomes e numerais. O nome desse substantivo é chamado de comum de dois gêneros. Página 26. A gente dá continuidade aí a esses outros gêneros dos substantivos. Temos aí o chamado substantivo sobrecomum. É um outro gênero. Ele nomeia pessoas de ambos os sexos. Ou seja, podemos utilizar um substantivo tanto para o masculino quanto para o feminino, sem precisar modificar o artigo ou qualquer elemento, né, que venha antes do substantivo. Temos aí o exemplo da palavra criança. Então, nós temos a criança. Não existe o criança, né? A criança, ela tanto vai servir para a gente definir o menino, que está no substantivo masculino, ou uma menina que está no substantivo feminino, vamos chamá-lo de a criança, tanto para um quanto para outro. A mesma coisa com o indivíduo. Não existe a indivíduo ou a indivídua. Não existe. Nem a caixa é o caixa. Então, essas palavras que a gente utiliza para definir tanto o feminino quanto masculino são chamados de sobrecomum, tá bom? E, por último, temos os substantivos epiceno. Bom, nem todos os animais têm seu substantivo feminino e masculino diferenciado, como leão, leoa, né? Nem todos. Cavalo, égua. Alguns a gente utiliza o mesmo nome e apenas modifica a palavra utilizando macho ou fêmea. No caso aí a gente tem como exemplo o jacaré. O jacaré não existe jacaroa. Não existe um outro nome para a gente definir o feminino de jacaré. Mas como é que a gente vai definir se é feminino ou é masculino, né? Se a gente se trata de fêmea ou de macho? Justamente utilizando essas duas palavras, fêmea e macho.
Então, no caso aí, a gente tem o jacaré, macho, o jacaré, fêmea. Quando nós utilizamos esse termo, macho e fêmea, para definir o gênero do animal, a gente fala que é um substantivo epiceno. Temos aí o outro exemplo da borboleta. A borboleta macho, a borboleta fêmea. Percebam que o artigo ficou igual para os dois, que realmente o que modificou e que deu sentido ao gênero do substantivo aí foi a palavra macho e a palavra fêmea. Ok, gente? Bom, aqui está a explicação desses 3 tipos de gêneros aí do substantivo. E para treinar, vocês vão fazer a página 25, a página 26 e um pedacinho da página 27, tá? Vou entrar aqui em adjetivo pátrio, que é uma matéria que a gente já viu, mas vale relembrar. Você já sabe que os adjetivos qualificam pessoas, objetos e locais. Caracterizam, né? Para indicar o local de origem de uma pessoa ou de um objeto, usamos o adjetivo pátrio. Exemplo: uma pessoa que nasceu no Brasil, ele tem uma nacionalidade brasileira. Uma pessoa que nasceu em Minas Gerais tem uma naturalidade mineira. Quando utilizamos esse termo, nós estamos utilizando um adjetivo pátrio. Essa matéria nós já vimos, então vale só a pena relembrar e praticar. Então, vocês podem fazer a página 27, essa atividadezinha aqui embaixo, e a página 28, aqui até o número 9, ok? Ficamos por aqui e até a próxima aula. Beijinhos, fiquem com Deus. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar continuidade à série de vídeos sobre o tema substantivos. Substantivos uniformes. Os substantivos uniformes são aqueles que uma palavra serve para designar um ser do gênero masculino e feminino, uma palavra só. Esses são divididos em substantivos epicenos, sobrecomuns e comuns de 2 gêneros. Os substantivos epicenos se tratam somente de animais. Então, somente de animais, e apresentam uma única palavra para designar os 2 gêneros, tanto masculino quanto feminino. E se você quiser designar, fazer a diferenciação se é fêmea ou macho, é necessário colocar a palavra macho ou fêmea depois da palavra do animal. Exemplos: baleia, borboleta, pulga, besouro, crocodilo, tigre, barata, tatu, águia, jacaré, girafa, cobra, etc. São alguns substantivos epicenos, são animais que não é como cachorro e cadela, por exemplo, que tem 2 formas. Não é como gato e gata, que são 2 formas. Esses não, são uma forma só para designar o macho e a fêmea. E se você quiser designar um ou outro, você tem que colocar a palavra macho ou fêmea. Então, exemplos: se eu quiser falar do besouro, eu vou designar besouro macho ou besouro fêmea, tigre macho ou tigre fêmea, tatu macho ou tatu fêmea, girafa macho, girafa fêmea, cobra macho, cobra fêmea, jacaré macho, jacaré fêmea e os demais que eu falei e outros que também existem. Esses são alguns exemplos. Lembrando, substantivos epicenos somente referente a animais. Agora, vamos aos substantivos sobrecomuns e o comuns de 2 gêneros referente a tudo que não tem a ver com animal. Os substantivos sobrecomuns referem-se a substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Exemplos: cônjuge, criança, indivíduo, vítima, pessoa, testemunha, criatura. É assim,
não importa se é feminino ou masculino, é uma forma só para os dois. A criança, que tem a ver, é criança, é menino ou menina. Não existe o criança, existe somente a criança. Então é uma forma só, é a mesma coisa de vítima. A vítima, não existe o vítima, não se fala o vítima, é sempre a vítima, homem ou mulher. Os substantivos comuns de dois gêneros referem-se a substantivos que apresentam uma só maneira gramatical para designar o gênero masculino e feminino. Porém, diferente dos sobrecomuns, tem como incluir o artigo na frente, para que se possa identificar se trata de masculino ou feminino. Sobrecomuns não tem, é um artigo só. Agora, os comuns de dois gêneros pode colocar o artigo o ou artigo a. Então, exemplos: agente, existe o agente e a agente. Artista, existe o artista e a artista. Selvagem, o selvagem, a selvagem. Gerente, o gerente, a gerente. Imigrante, o imigrante, a imigrante. E outras palavras também. Então, a diferença: sobrecomuns é um artigo só para designar masculino ou feminino. Comuns de dois gêneros, você coloca o artigo, pode colocar o artigo o ou artigo a para designar masculino ou feminino. E é isso, não se esqueça de assistir aos demais vídeos dessa série de vídeos sobre substantivos. E se tiver dúvida, deixe seu comentário com a dúvida e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E até a próxima!